Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à nossa web aula 3.2. Agora nós vamos continuar com as demonstrações contábeis. Vamos lá para os slides. Então, agora nós vamos estudar sobre o balanço patrimonial. Então, nas web aulas anteriores nós estudamos balanço orçamentário, o balanço financeiro e a demonstração das variações patrimoniais. Agora nós vamos para o balanço patrimonial, que evidencia o quê? A composição do patrimônio da entidade em determinado momento, como eu disse para vocês anteriormente, bem como as contas de compensação. Aqui entram o quê? Os atos potenciais. No balanço patrimonial da estrutura do MCASP são apresentadas informações quantitativas do exercício atual e do exercício anterior. Porque assim, nós ainda, como a Lei 4.320 de 64 ainda está vigente, então tem que se elaborar o balanço patrimonial de duas formas, né? Então nós temos a estrutura 1, que é conforme o MCASP, e a estrutura 2, que é conforme determina a 4.320 de 64. Bom, vamos lá. Então, quais são os quadros que compõem o balanço patrimonial? Então, nós temos o quadro principal, que é conforme o MCASP, o quadro 2, que são os ativos e passivos financeiros e permanentes, que é conforme a 4.320. O outro ainda que a gente tem são o quadro com as contas de compensação, e aqui também nós temos o quê? O cálculo, né, do superávit e do déficit financeiro apurado no exercício. Bom, então como que é o quadro principal do balanço patrimonial? Então, uma estrutura sintética, nós temos o ativo, que são os bens e direitos, que eles podem se subdividir em ativo circulante e ativo não circulante. E o passivo são as obrigações, são as dívidas. Passivo circulante, não circulante, tem o patrimônio líquido. Aqui também do outro lado, ou saldo patrimonial, que nada mais é do que o resultado de ativo menos passivo. Bom, agora aqui nós temos a apresentação conforme está lá no MCASP. Aí a gente tem as contas do ativo circulante. Aqui o que estão agrupados aqui no ativo circulante. Então são contas ou agrupamento de contas, se a gente tem aqui, ó. São contas ou agrupamento de contas disponíveis para realização imediata. Expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Aí eu tenho aqui caixa equivalente de caixa, que são aqueles recursos disponíveis pela entidade. Créditos a curto prazo, um exemplo de créditos a curto prazo aqui que nós temos, que são valores a receber, é a dívida ativa tributária. Tá? Estoques, então no ativo circulante também nós temos um montante de estoques. Então aqui são várias contas contábeis do ativo circulante. São aqueles disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até 12 meses. Bom, depois nós temos o ativo não circulante. E o que é o ativo não circulante? São os demais ativos que devem ser classificados no ativo circulante. Então, tirando lá aqueles ativos que têm disponibilidade ou execução imediata, nós temos o ativo não circulante. E aqui nós temos o quê? Os créditos a receber a longo prazo, estoques a longo prazo, investimentos, imobilizado. Então, nós temos aqui no imobilizado, um exemplo, aquela escola lá do seu bairro. Então, ela deve estar registrada aqui, ó, no ativo não circulante imobilizado. O posto de saúde, as carteiras escolares, elas devem estar todos escriturados aqui e devidamente registrados. Aí tem as questões de depreciação também. E intangível aqui, tá bom? Aí nós temos agora
a parte do passivo. Então, nós temos o passivo circulante, que correspondem o quê? As obrigações que o ente federado tem que pagar em até 12 meses, após a elaboração do balanço patrimonial. Então, encerramos o balanço patrimonial em 31/12/2020. Então, devem estar lançados aqui no passivo circulante aquelas obrigações que vão vencer até 31/12/2021, tá bom? Então, são exemplos: obrigações trabalhistas, empréstimos a curto prazo, fornecedores, obrigações fiscais e aí vai, tá? São alguns exemplos de contas. Então, aqui a gente tem no passivo circulante, muitas vezes aqui nós temos agrupamento de contas contábeis, aquelas contas lá do plano de contas aplicado ao setor público. Bom, aí nós temos agora o passivo não circulante, que são os demais passivos que devem ser classificados como não circulantes. São aquelas obrigações que vão vencer após 31/12/2021. Um exemplo que nós temos aqui é empréstimos, né? Então, o governo, ele pega dinheiro emprestado, né, para fazer, principalmente a parte de iluminação pública, algumas vezes para cobertura asfáltica. Então, ele solicita empréstimos. Então, está lançado aqui esse empréstimo, é um empréstimo de longo prazo e até ele passar para o passivo circulante, ele vai sendo lançado aqui no passivo não circulante. Então, aqui são agrupamentos, tá, gente? Agrupamentos de contas contábeis. Aí nós temos o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o saldo patrimonial, é o valor residual. Então, se eu pegar ativo menos passivo, eu vou encontrar o meu saldo patrimonial. Então, são exemplos de contas que eu tenho aqui. O capital social, certo? Aí, no órgão público, a maioria das vezes, a gente tem aqui só resultados no ente municipal, resultados acumulados, tá bom? Agora, nós temos o quadro 2. Aquele lá foi o quadro 1. Esse quadro 2 aqui são a apresentação dos ativos e passivos financeiros, conforme a 4.320. Então, a gente tem ativo, bens e direitos. Aí, a gente tem o ativo financeiro. Aqui, o ativo já é classificado de uma outra forma, né? Em financeiro e permanente. E o passivo também, em financeiro e permanente. Tá certo? É uma outra forma de classificação das contas contábeis do manual. Então, olha como que é representado. Então, nós temos aqui o que compreende o ativo financeiro. Constituído do numerário. O que é numerário? Recurso disponível do caixa ou depositado em conta corrente bancária. Então, o que compreende o ativo financeiro? Caixa, conta corrente, aplicações financeiras de curto e longo prazo. Então, o recurso do governo, ele não pode ficar, recurso nosso, né? Arrecadado, não pode ficar parado na conta, ele tem que ser aplicado também. Principalmente os recursos de transferências voluntárias, certo? Vocês, os municípios, quando recebem o recurso, têm que aplicar. Então, os recursos em aplicação financeira, em fundo de ações, estão aqui no ativo financeiro. Aí nós temos o ativo permanente, que é constituído pelos bens móveis, imóveis e outros, e créditos não financeiros, como dívida ativa. Então, observem bem que a dívida ativa aqui, ela é classificada no ativo permanente. E lá no modelo do MCASP, ele é classificado no ativo circulante. São algumas diferenças básicas. Já o passivo é constituído pela dívida flutuante, que são obrigações que não precisam de autorização orçamentária. Então, o que está aqui no passivo financeiro? Restos a pagar, valores retidos ou consignados a recolher, são consignações.
E o passivo permanente, constituído pela dívida fundada. O que é isso, né? Dívida consolidada. São obrigações que precisam de autorização orçamentária e, consequentemente, empenho. Então, o que entra aqui na dívida fundada? São os empréstimos, né? Então, o seu município vai fazer um empréstimo para fazer uma obra, asfaltamento das ruas, ele pode, por quê? Se ele tiver lá na análise, vocês como gestores públicos fizerem as devidas análises, identificar que ele consegue, com base nos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele pode sim solicitar empréstimos. E esses empréstimos, eles precisam de autorização legislativa, a questão orçamentária também, tá? E eles serão escriturados no passivo permanente. Aí a gente tem o saldo patrimonial, que é a diferença entre ativo e passivo. Agora nós temos outro demonstrativo, que é a demonstração do fluxo de caixa, que proporciona aos usuários avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa. O que é gerar caixa? É equivalente a caixa. Gerar recurso disponível, certo? Contribui para a transparência da gestão, pois permite melhor controle financeiro. Então, se esse ente tem recurso financeiro ou não. Então, o MCASP, ele estabelece que o fluxo de caixa deve ser elaborado pelo método direto. Dessa forma, ele é subdividido em 3 partes. Atividades operacionais, né, que tem relação com as atividades operacionais do Estado, atividades de investimento e atividades de financiamento. Bom, o que compõe a DFC? Quadro principal, quadro das transferências recebidas e concedidas, quadro de desembolsos e quadro de juros e encargos. Nós estamos vendo aqui, gente, só os quadros principais, tá bom? Então, o quadro 1, que é o principal, aí nós temos os fluxos de caixa das atividades operacionais, a gente tem os ingressos, que são as atividades da entidade que não são nem investimento e nem financiamento. Um exemplo, aqui a gente tem o quê? De tipo de ingresso, de entrada de recurso, receita tributária, receita de contribuições, por exemplo, contribuição de iluminação pública. É um exemplo de receita, de contribuição. Receita patrimonial, se o município tem um bem, um imóvel locado, ele vai receber o aluguel. E receita tributária são dos tributos. E os desembolsos operacionais é o quê? Pagamento de pessoal, juros e encargos da dívida e transferências concedidas. Que transferências concedidas são essas? Então, aquela transferência para o legislativo é o desembolso que vai aparecer aqui. Então, a gente tem o fluxo de caixa líquido operacional, né, que é a subtração de ingresso menos desembolso. Aí nós temos aqui o fluxo de caixa agora de investimentos, que compreende o quê? Nós temos também os ingressos e os desembolsos. As entradas de recurso de atividades de investimento. Aí a gente tem o quê? Alienação de bens, que são a venda de bens do governo, que muitas vezes não atende às suas atividades, então ele pode vender, tá? Nós temos aqui também a amortização de empréstimos. O que significa isso? Então, o ente, ele pode emprestar recurso para outro ente, certo? Então, quando ele recebe esse recurso, ele se enquadra como amortização de empréstimo. Quando ele recebe, ele emprestou, está recebendo daquele ente que realizou o empréstimo. Então, é uma amortização de empréstimo, é uma entrada de recurso. Outros ingressos de investimento que estão definidos lá no MCASP. Aí, os desembolsos, a gente tem o quê? A aquisição de ativo não circulante. O que compreende aqui? Então, a aquisição de bens. Então, vamos lá. Aquisição de carteiras escolares, tudo vai ser lançado aqui. Aqui nós temos também desembolso, concessão de empréstimo. Então, o governo ele pode emprestar dinheiro. E outros desembolsos de investimento, tá bom?
Agora, os fluxos de caixa de financiamento. Então, são receitas de quê? Então, ingressos. Operação de crédito, né, que são os empréstimos para cobertura asfáltica e por aí vai, que podem ser realizados no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, integralização de capital e os desembolsos que a gente tem também, que é o quê? Amortização, né, e refinanciamento de dívida, dentre outros. E aqui no final a gente tem o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento, que é os ingressos menos as despesas de financiamento. A estrutura final da demonstração do fluxo de caixa, a gente tem aqui geração líquida de caixa, que é a somatória do fluxo de caixa operacional, mais financiamento, mais investimento, mais financiamento, tá certo? Aí a gente tem aqui o caixa equivalente de caixa no início do exercício e no final do exercício, tá bom? Agora nós temos as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, tá? Ela é obrigatória somente para os entes que têm estatais dependentes, tá? Então, a maioria dos municípios pequenos não tem estatais dependentes, então não são obrigadas a elaborar essa demonstração. Então, ela evidencia o quê? A movimentação na conta do patrimônio líquido naquele ano, tá? E nós temos também as notas explicativas. Então, por exemplo, a demonstração de fluxo de caixa, ela tem que vir com notas explicativas. Algumas informações têm que vir apresentadas nas notas explicativas para esclarecer aos usuários externos sobre aquelas informações que foram apresentadas ali. Então, as notas explicativas contêm informação adicional em relação àquela apresentada e oferecem descrições, narrativas, detalhamentos, tá? Então, a DFC deverá ser acompanhada de notas explicativas. Então, o próprio MCASP, ele determina isso, né? Quando os itens que compõem o fluxo de caixa forem relevantes. Então, são informações relevantes, é interessante apresentar. Bom, finalizamos aqui a síntese dos quadros principais das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. As referências estão disponíveis ao final aqui dos slides para vocês, se vocês quiserem consultar, e também estão lá no roteiro de estudos com as páginas selecionadas. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.